Sejam todos muito bem-vindos à reunião mensal da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Vou dar boas-vindas aos novos membros que ingressaram recentemente na nossa comissão. São eles a Daniele Cabral, o Davi Fernando Rodrigues, a Débora Araújo Lopes, o Eduardo Cardoso Branco, a Caroline Torres, a Marília Costa e a Neide Bueno, e também a Tarsila Santana. Hoje, nosso tema, e a nossa convidada, o tema é Guia dos Influenciadores Digitais do CONAR. Então, em março de 2020, foi declarada pela OMS a pandemia da Covid-19, como todo mundo sabe. E o isolamento social foi uma das medidas para o controle do novo vírus. As redes sociais foram vetores para a transmissão de lives, conteúdo de vídeos, interações sociais e comerciais para amenizar o isolamento e a crise financeira. Dentro deste contexto, os influenciadores digitais consolidaram seu papel de levar informação e tornaram-se um canal de investimentos estratégicos para as marcas se comunicarem com o seu público. E hoje a nossa colega e amiga, a doutora Liliane Agostinho Leite, graduada em Direito pela Universidade de São Francisco, especialista em Direito Contratual pela PUC São Paulo e em Propriedade Intelectual e Novos Negócios pela Getúlio Vargas de São Paulo. É também coordenadora do Núcleo de Direitos Autorais, Publicidade e Entretenimento da Diretoria Cultural da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, AASP. A gente tem hoje o prazer de estar recebendo ela aqui, que já estava agendado, acho que desde o começo do ano, só conseguimos, casar as agendas agora em novembro. Ela é a última convidada desse ano. Por quê? Dezembro, a nossa reunião vai ser só com os membros, vai ser uma reunião fechada, não vai ser com ouvintes, nem pessoal de fora, porque o mês de dezembro eu deixei para dar um feedback de como foi o ano para a gente na comissão e já dar um spoiler do que vai vir para 2022. Então, querida Liliane, bom dia, obrigada aí pela tua disponibilidade, obrigada a todos aqui, os membros que compareceram, os ouvintes. A palavra está com você, Liliane. Soraya, a todos, bom dia. Primeiro, quero agradecer pelo convite, como a Soraya bem disse, foi um desafio da gente casar nossas agendas, e eu fico muito feliz pelo crescimento da OAB Guarujá, pela comissão de PI. Vocês estão com um grande time de especialistas aí, a OAB Guarujá. E saúdo também especialmente aqui minhas amigas que estão conectadas, prestigiando esse nosso encontro, a Tereza, o Dr. Paulo Granato, a Larissa, a Virgínia, Neide, a doutora Débora, Davi. Então, eu digo que eu nem vou dar uma palestra aqui, na verdade é uma conversa que a gente vai ter com relação a esse mercado de influenciadores digitais, que eu acho que é um mercado crescente, a mídia, a publicidade nas redes sociais é algo muito sem volta, e por isso que as mídias tradicionais, como TV, revista, rádio, hoje se degladiam pelos custos que eles possuem versus o que os influenciadores, os produtores de conteúdo possuem pela acessibilidade das redes sociais. E a gente também pode dizer, como profissionais também da área de direito, que as redes sociais, quando muito bem utilizadas, elas também nos auxiliam, nos ajudam. Nós estamos aqui, tem o perfil do Instagram da Liga Nacional de PI, que traz muito conteúdo também, lives, então que facilita muito a comunicação e a disseminação de informação. Então, vou iniciar aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema. Vamos lá. Guia por influenciadores digitais do CONAR. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho a questão do que é celebridade e do que é influenciador digital, As celebridades, mesmo as que não têm força digital, através das redes sociais, elas se tornaram conhecidas pelo público por meio de personagens que elas representaram, por meio de uma novela, ou por ser um jogador de futebol, um músico, um artista plástico, enfim, eles se tornam celebridade. Então, encantam o público
com o personagem, enfim, com a atividade que eles desempenham. E o público termina tendo uma relação do quê? De admiração com essas celebridades. Elas se identificam e tem algo, um ideal a ser atingido, né? Já os influenciadores, eles são produtores de conteúdos que conquistaram a sua audiência por meio do quê? Por meio do que eles são, pelo que eles produzem, e quanto mais o influenciador ele mostra o dia a dia dele, quem ele realmente ele cria um público fidelizado ao conteúdo que ele cria. E aí, hoje, na área de marketing, eles terminaram fazendo aqui uma segmentação, né, entre celebridades, né, que seriam os mega influenciadores. Por exemplo, como Ivete Sangalo, que a gente tem publicidade dela feita em mídias tradicionais, e ela tem aí um Instagram com uma força absurda. Nós temos também os macro-influenciadores, né, que seriam aqueles perfis que têm entre 100 e 1 milhão de seguidores. Temos os micro-influenciadores, né? Os micro-influenciadores, eles têm entre 1.000 e 100.000 seguidores, e eles são segmentados por um público específico. Eles trazem um conteúdo para um público específico. E aí a gente já pode pensar aqui quais perfis que vocês seguem com um conteúdo muito específico. E temos os nano-influenciadores, que eles possuem. Os nano-influenciadores, eu diria assim, que nós estamos muito bem nesse nicho de nano, né? Que nós temos muita interação com cada seguidor. Então, se um seguidor te escreve na tua página, no seu perfil, de uma rede social, você vai interagir com aquele seguidor. Diferentemente de uma Ivete Sangalo, que tem uma assessoria de imprensa, ou dificilmente ela vai ter tempo de responder todas as mensagens de interações dentro do perfil dela. O nano-influenciador, não, ele tem uma alta taxa de relacionamento com os seguidores dele, porque é justamente a maneira como ele constrói e interage com esses seguidores que ele fideliza, né, aquele perfil e as pessoas que o seguem. E aí, dentro desse contexto, né, de celebridades, macro, micro e nano influenciadores, e a gente pensar em produção de conteúdo, por óbvio que quando a Ivete Sangalo faz lá uma publicidade nas redes sociais dela, ela não faz de uma forma caseira como o nano influenciador faz. Existe uma produção. Então, para uma marca, quando ela contrata uma celebridade e um nano-influenciador, por exemplo, existem o quê? Impactos nos custos. Porque imagine que, numa mídia tradicional, onde você vai passar por uma publicidade na televisão, por exemplo, ou até mesmo digital, né? Porque algumas estão na TV e também é a mesma publicidade que se utiliza nas mídias digitais. Você tem toda uma produção por trás, você tem uma agência de publicidade, você tem um redator que vai fazer todo o roteiro daquela publicidade, diretor de arte, às vezes diretor de som também, você pode adquirir licenças de músicas também para integrar essa publicidade, então existe todo um custo envolvido. E quando a gente fala de publicidade por meio de influenciadores digitais, o custo cai drasticamente, porque os pequenos, os grandes já possuem, os grandes mesmo, né? Aqueles que quase se comparam a uma celebridade, eles já possuem uma estrutura administrativa, financeira e até de criação de conteúdo. Mas os pequenos, eles não possuem ainda. Então, você tem um custo muito baixo com relação à produção daquele conteúdo. E tem uma alta interação com o público a qual a publicidade se dirige. Então, para uma marca, esses custos e resultados são métricas que fazem muita diferença no final do dia. O Instituto Ipsos, ele fez uma pesquisa com relação aos rankings das celebridades mais influentes em 2021. E dentro desse ranking, a gente tem em primeiro lugar a cantora Isa, Gisele Bündchen, Ivete Sangalo e a Big Brother Juliette Freire,
que antes do Big Brother ela já tinha uma página muito forte, bem o perfil dela no Instagram, e que se potencializou com o Big Brother. E ela faz hoje uma publicidade massiva. E as marcas? Também 3 nomes de influenciadores que estão em ascensão, né? Segundo essa pesquisa do Instituto Ipsos. Primeiro é a cantora Lineker. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma cantora de soul que ela defende causas do público LGBT. Então, e tem um público bem segmentado. Outra é a Jojo, que ela fala de causas também de gênero, né? De dificuldades raciais também. E a influenciadora Mari Saad, que fala da parte de beleza, de maquiagem. Essa última, que tem que estar em terceiro lugar, pela força que ela possui, ela fez uma parceria com a linha de cosméticos da Oceane e ela tem uma linha específica de maquiagem. Ela começou nas redes sociais trazendo dicas, né, tutoriais de maquiagem, e uma marca já de olho com a influência que ela tem nesse setor de beauty, né, de maquiagem, desenvolveu uma linha específica de maquiagem com ela. Então, veja que dentro daquele ranking da Ipsos, ela está em terceiro lugar, mas ela já possui marca específica de cosméticos com a marca Oceane. Pensando também em outras marcas grandes, nós temos, por exemplo, a Nivea, que a Nivea ela lançou essa campanha. Essa campanha ela só aconteceu nas redes sociais, seria Conheça o Nosso Bonde das Hidratadas. Ela contratou 3 influenciadores digitais, homens e mulheres, para falar sobre esse hidratante labial. E foi uma publicidade totalmente online nas redes sociais. Então, trouxe aqui os prints para vocês. E pensando também ainda nessa linha, vocês veem que é bem nicho agora, né? A Natura, por exemplo, ela lançou uma linha também de uma campanha da Cronos, e aqui ela estava falando o quê? Com o público acima de 40 anos. E ela buscou o quê? Influenciadoras que se comunicassem de uma forma muito próxima com esse público, né? De mais 40 anos, aí 50 anos, para divulgar a linha de produto dela. E dentro desse contexto que a gente está falando de publicidade, surge quem? Quem no Brasil, né, regula a questão da publicidade? O CONAR. O CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. É um órgão no Brasil responsável por analisar as campanhas e ações publicitárias, de acordo com a regulação para a propaganda vigente, né? O que tem de normativo vigente, o CONAR vai aplicar. Ele também atua na campanha dos influenciadores digitais. E eles aplicam as melhores práticas, né, para veicular a propaganda com os criadores de conteúdo. A ideia do Código, né, de Autorregulamentação Publicitária surgiu em 1970. Após o governo brasileiro ele sinalizar que ele queria sancionar uma lei para regulamentar a atividade publicitária no país. O modelo que começou a ser pensado no Brasil seguiu já implementado na Inglaterra e ganhou adesão de anunciantes, agências e veículos, e é um órgão consolidado no Brasil. Em maio de 1980, foi criado o CONAR, e é um órgão que é formado por 180 conselheiros voluntários que não ocupam cargos públicos, e eles possuem, né, subsedes em Brasília, Porto Alegre e Recife. E o que o CONAR começou a se deparar com a publicidade digital? Um grande número de reclamações, pelo qual fato? Pela falta de identificação. Grande parte das reclamações que eram levadas, das denúncias que eram levadas ao CONAR, elas se referiam ao quê? À falta de identificação da publicidade. E nesse ponto a gente precisa lembrar
que o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 24 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ambos prevêem o quê? Que qualquer publicidade ela deve ser realizada de forma com que o consumidor, quem for ver essa publicidade, identifique de forma automática, que ele não fique na dúvida se aquilo é publicidade ou não. Então, nós temos aqui, eu trouxe alguns casos um pouco mais antigos, antes do Guia por Influenciadores Digitais, do CONAR, apenas para exemplificar para vocês o número de reclamações que vinham pela falta do quê? De identificação. Então, tem esse caso da Rosa Chá e Lala Rude. Aqui. Temos também da Cachaça Cabaré, do Lucas Neto, com o Kinder Ovo, onde o Lucas Neto fez um conteúdo editorial, e aí não se sabia se era conteúdo editorial ou era publicidade. Ele fez uma banheira para um banho de Nutella dele, que eu fiquei durante muito tempo, meus filhos ficaram me pedindo também para tomar um banho de Nutella. E eu explicava para eles que não dava para comprar muitas Nutellas para eles tomarem banho. Então, eu acho que foi algo que muita gente deve ter visto. Então, um contexto maior de reclamações que o CONAR possuía era referente à falta de identificação publicitária. Dentro desse cenário que o Brasil ele estava vivendo, né, fora também não era diferente. Haviam-se questionamentos com relação à crescente massa, né, ao aumento de publicidade feita por influenciadores digitais. Então, nos Estados Unidos, eles criaram também, o FTC, que é o órgão de fiscalização, ele criou também um guia para influenciadores nas redes sociais, aonde que eles criaram algumas regras, algumas recomendações para a publicidade feita nas redes sociais. A primeira, um dos pontos em que eu trouxe aqui para destacar, que o FTC traz desse guia, que é o quê? É utilizar de forma simples, né, e clara que aquele produto ou serviço que está sendo divulgado trata-se de uma publicidade, né? Então, com a questão de colocar obrigada pela marca, pelo serviço, pelo produto, eles recomendam que faça essa conexão. Para que use hashtags como anúncio ou patrocínio, ou utilize, por exemplo, no Instagram, na parte superior, dizendo que é uma parceria paga, e evitar termos vagos e confusos de forma do que o consumidor não saiba que aquilo se trata de uma publicidade. Então, essas são as orientações básicas que o FTC traz com relação à publicidade nas redes sociais. E não foi só os Estados Unidos que se debruça também com relação aos influenciadores digitais. Nós temos normas também na União Europeia que tratam sobre esse tema. Por exemplo, a Espanha ela tem um código de conduta para publicidade por influenciadores digitais também. Eu trouxe aqui na apresentação, tem um link para a leitura também posterior, caso alguém tenha interesse. A França também possui um dispositivo, uma seção na parte do Código de Autorregulamentação deles também. Itália também possui uma seção com recomendações para publicidade nas redes sociais. E, de forma não diferente, o Brasil também possui regras, recomendações com relação à publicidade feita por influenciadores. De forma muito pioneira, a ABRAD, que é a Agência Brasileira das Agências Digitais, ela criou também um código de conduta para a contratação de influenciadores digitais, onde ela recomenda para as agências digitais de que forma que se deve trabalhar nesse mercado. Dois pontos que a ABRAD trabalha muito. Primeiro, a questão da transparência, que nessa contratação, o anúncio que for ser veiculado deve haver o quê? A transparência, como uma posição central em todas as peças, em que o consumidor ele identifique de forma clara que se trata de uma publicidade. E com o uso também de hashtags como promo, pub, brinde, convite, enfim, que se faça essa identificação.
E a questão da transparência, aonde que, de forma muito clara e objetiva, o público daquele seguidor, daquele influenciador, ele deve identificar a publicidade. E sempre que o influenciador ele tem um benefício econômico, né, com relação àquele produto que está sendo divulgado, que o público saiba de pronto essa informação. Temos também, esse é um pouco mais recente, 2 meses, foi lançada a cartilha da ABRAL, a Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens. É uma cartilha que eu recomendo também a leitura de todos. Dentro dessa cartilha, há exemplos também de como que a publicidade deve ser feita em várias plataformas, Instagram, Facebook, TikTok. Então, é um material rico, que eu recomendo a leitura de todos também. E aí chegamos, aí no final de 2020, com o Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais, publicado pelo CONAR. Então, é um guide, é uma recomendação para os influenciadores digitais de que forma que eles devem criar o seu conteúdo publicitário e divulgar nas redes sociais. Primeiro ponto em que o guia ele trouxe um avanço para o influenciador digital, porque ele definiu o que é a publicidade por influenciadores digitais. Em razão da grande crescente que tinha de reclamações, de denúncias relativas à falta de identificação publicitária, o CONAR resolveu o quê? Vamos definir o que é publicidade e trouxe 3 condições para que se fosse caracterizada a publicidade por influenciadores digitais. Primeiro, a divulgação de produto, serviço ou causa ou outro sinal associado a uma marca. A compensação ou a relação comercial, ainda que não financeira, com o anunciante ou com a agência de publicidade. E a ingerência, né? O controle do conteúdo editorial, de que forma que o influenciador vai ter que comunicar isso com o público dele de seguidores. Esses 3 elementos são muito importantes. Por quê? Se não houver nenhum desses requisitos, não vai ser tida como uma publicidade por influenciadores digitais. E acredito que, com isso, a gente, em termos de processo administrativo do CONAR, ajude muito, especialmente quando a gente fala da questão do conteúdo editorial. Se é ou não é conteúdo editorial, porque gera essa dúvida quando o seguidor ele faz a leitura, a visualização daquela postagem. O CONAR, com relação à identificação, ele recomenda que dentro da publicidade feita por influenciadores digitais se faça uso de hashtags, como publicidade, anúncio, patrocínio, conteúdo pago ou parceria paga. Que essas seriam hashtags que o seguidor, né, o consumidor consegue identificar que se trata de um conteúdo patrocinado, de um conteúdo pago. Eu trouxe aqui alguns exemplos também com relação à forma. O CONAR recomenda dentro do guia que sempre que possível que seja recomendado o uso de ferramentas de identificação disponibilizadas pelas próprias plataformas, né? E que se faça uso de uma forma explícita, clara, que se trata de uma publicidade. E aí, não querendo ser redundante, mas de forma ostensiva e destacada. Algumas plataformas já oferecem esses recursos, como o YouTube e Instagram. Eu coloquei aqui algumas setas de que forma que podem ser identificadas. E aí, fica uma reflexão para cada um. Será que todas as postagens que você visualiza, a identificação ela está sendo correta ou não? As plataformas estão trabalhando de forma a proporcionar essa identificação publicitária de forma clara aos seus consumidores, aos seus seguidores? E aí cada um pensa aí no que vê pelas redes sociais, se isso está sendo de fácil percepção ou não. O CONAR também trouxe outro avanço, que é com relação à mensagem ativada. A mensagem ativada ela pode ser considerada como uma referência com que o influenciador passa sobre o produto ou serviço, ou outro sinal característico do anunciante.
sem que seja solicitado pela marca a divulgação daquele produto ou serviço. E aí o CONAR, novamente, ele recomenda que, com relação à mensagem ativada, se use hashtag como recebido, né? Promo, promoção, obrigada marca. Então, que faça essa identificação, porque embora não seja nada, não há um controle editorial, é um produto recebido pelo influenciador. Então, que ele faça só essa referência de que ele recebeu daquela marca aquele produto ou serviço. Com relação ao engajamento, o conteúdo é o conteúdo gerado pelo usuário mediante oferta de brindes ou benefícios por meio de ações promocionais, concursos ou desafios. Então, quando a gente fala de engajamento, e vocês devem já ter observado, olha, marque um amigo tal aqui nos comentários e vocês vão participar de um sorteio. Enfim, algumas mecânicas promocionais, a gente deve lembrar que existe uma legislação específica promocional, que isso se trata de uma promoção comercial que deve seguir toda uma legislação. E, de novo, pensem se essas promoções que são feitas nas redes sociais, se elas estão sendo feitas de acordo com essa legislação ou não. Muitas não são, eu arrisco a dizer que 99% não é feita da forma como a mecânica deve ser feita e registrada. Antigamente era na Caixa Econômica Federal, hoje é na Secretaria de Acompanhamento Econômico, né? Um processo eletrônico, simples, onde há um nível de certificação para esse tipo de promoção comercial. Então, seriam esses pontos que eu trouxe para vocês com relação ao guia de influenciadores digitais. Eu agradeço a todos, né, que estão aqui comigo participando, e fico disponível para perguntas e comentários. Bem, pessoal, querem aproveitar para já tirar suas dúvidas? Eu gostaria, doutora Soraya. Bom dia a todos. Parabéns, doutora Liliane. Foi excelente o assunto, o tema. Em relação a essa última parte que você falou, né, sobre a promoção, a gente costuma ver muito no Instagram, né? Perfis que fazem promoção justamente para gerar engajamento e ter mais seguidores. Eu particularmente não gosto, mas vira e mexe tem algum amigo que acaba marcando a gente e tal, no máximo que eu curto, né? Mas enfim, eu vejo que assim, até mesmo por conta de nós, como advogados, poder orientar os nossos clientes, né? Eu acho que é interessante. Eu não sabia dessa legislação que tinha sobre a questão da promoção. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que é interessante, até por conta da gente poder orientar melhor nossos clientes. Acho que está desligado esse microfone. Com relação à parte da legislação promocional, eu não tenho separado aqui toda uma legislação, depois eu posso compartilhar com a Soraya e ela distribuir para vocês. Existe uma lei federal, salvo engano, de 73, que trata sobre o tema. Existe uma portaria também, salvo engano, de 2018, que atualizou esse tema. Enfim, tem várias portarias que tratam sobre esse tema. E aí, tudo que for relativo ao quê? Ao fator sorte, eu não tenho certeza. Aquelas promoções onde junte tantos cupons e ganhe aquele produto. Isso não precisa de registro. E aí, só para de forma para a gente lembrar do que seria uma promoção comercial que não dependeria de um registro, por exemplo, seria aquelas dos ursinhos da Parmalat, lembra? Dos mamíferos? Você juntou tantos cupons do leite, você vai ganhar aquele mamífero. Então, você não tem a sorte. Você tem que cumprir aquelas regras e você sabe que você vai ganhar. Já na parte, quando há esse fator sorte, eu posso ganhar, como eu posso não ganhar. O que a Caixa fala? A Caixa não, desculpa, gente, agora é a Secretaria de Acompanhamento Econômico. Ela fala o quê? Que isso deve ser registrado. Então, deve haver um plano de operação, descrevendo toda a mecânica, quem é a empresa promotora daquela promoção comercial,
qual que vai ser o prêmio. Deve ter uma garantia, né? O prêmio ele deve ser demonstrado, a aquisição antes da promoção ir ao ar. Tem uma prestação de contas também depois, posterior a essa promoção comercial. Existe um regulamento de como que o consumidor ele vai ler, vai saber quais são as regras. De forma assim, bem sintética, a gente vai ter 3 modalidades de promoção comercial, né? Seria o sorteio, o concurso e o vale-brinde, e tem as ações também que são combinadas uma com outra. E tudo isso depende do quê? De autorização para acontecer. Você viu, né, Cristina, que parece ser simples a promoção comercial, mas ela é cheia Nossa, eu acho que 90% das pessoas, assim, do Instagram, por exemplo, que fazem esse tipo de... Não segue, nem sabe que existe toda essa regra, né? Por isso que na apresentação eu disse, conforme vai passando os slides, a gente vai refletindo o que a gente vê nas redes sociais, se de fato ela é correta ou não. Vou pegar o gancho aqui. Os exemplos, a gente passaria amanhã o dia inteiro trazendo exemplos de certo e errado. Eliane, obrigada. Já está mandando perguntas. Você ainda quer finalizar, Cris? Não, já está tudo bem. Não, eu vou estudar mais a fundo essa questão. Obrigada. Tem já algumas questões aqui no chat, Liliane, deixa eu ler aqui. Bom, tem vários parabéns, o pessoal está adorando sua apresentação, porque você foi direto ao ponto, né, num assunto que todo mundo vai ter um problema um dia, e talvez ainda não ligou um ponto ao outro, né, de onde está a legislação que a gente vai ter que correr e estudar. E eu vi até que alguns colegas aqui do meu escritório que atuam na área de contencioso ou de apreensão estão aqui porque já se ligaram que isso é um tema muito importante. Tem aqui uma pergunta da Karina Lucena, lá de Salvador, que é membro da nossa comissão. Ela colocou, tem uma dúvida. Com relação aos influenciadores que indicam produtos, não são parcerias pagas. São pessoas que indicam produtos que elas gostam. Isso também seria visto como um tipo de publicidade pelo CONAR? Não, é justamente porque o que é publicidade, ela tem que estar muito clara e identificada. E tem a questão do conteúdo editorial. Óbvio que, por vezes, alguns consumidores, eles fazem reclamações, chega ao CONAR, e aí a pessoa, dona, da proprietária daquele perfil, ela se defende mostrando, por vezes, até o cupom fiscal da aquisição do produto. Então, é conteúdo editorial, aí a gente está dentro do âmbito da liberdade de expressão, a pessoa se manifestar com relação àquele produto, enfim, aquela marca em que ela se relaciona. E o que for publicidade deve ser feita de forma ostensiva, justamente para não evitar essas confusões, sabe? O que é conteúdo editorial e do que é publicidade. Correto. Também tem uma pergunta aqui da Daniele Cabral, que é nova membro, aliás, até falei dela no início da nossa reunião. O CONAR define algum tipo de punição para os influencers que não seguem as normativas? Boa pergunta. Sim, ela estabelece, sim. Primeiro, a gente tem 3 penalidades aí, que vai estar lá no Código de Autorregulamentação Publicitária, que seria a advertência, a recomendação para alteração daquele anúncio e a suspensão. Que eu me lembro aqui de cabeça, são 3 hipóteses. Se alguém quiser complementar, se faltar mais alguma, eu acho que advertência, recomendação de alteração e suspensão. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o áudio e fazer, porque no chat eu vi que não tem nenhuma no momento. Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Tá me Pode escutando? fazer, Flávio, agora eu te achei aqui no meio Tudo de bem? tantas carinhas. Liliane, parabéns, foi ótima a aula. Eu queria só trazer uma perguntinha, pode ser até saindo um pouco do escopo, né? Mas eu queria saber sobre possíveis responsabilizações do influenciador que faz algum tipo de publicidade de algum produto que é meio com a furada, né? Por exemplo, teve um caso famoso, eu acho que foi esse ano, do Luciano Zafir, né, que ele fez uma publicidade de um robozinho de não sei o quê que prometia ganhos extraordinários na operação de criptomoedas, né? Era aquela coisa impossível. Se ele entrasse com R$10 no final do ano, ele estava milionário, né? E teve outros casos, eu já vi outros influencers também fazer aquelas propagandas do ganhe dinheiro em casa, né? Eu nunca fui atrás exatamente para ver exatamente como é que funciona essa questão do ganho dinheiro em casa, mas já teve gente batendo no meu escritório que caiu nisso daí numa forma de golpe, né? Era um golpe que a pessoa caiu.
Então, eu não sei se os influenciadores têm esse tipo de cuidado e se eles podem ser responsabilizados de alguma forma por aquilo que eles estão propagando, né? Obrigado. Flávio, ótimo ponto com relação à responsabilidade civil por publicidade. Sim, os influenciadores podem sim ser responsabilizados. Aí, nesse ponto, já existem alguns julgados, que eu posso compartilhar com a Soraya e ela distribuir para vocês, onde houve condenação com relação ao influenciador digital por conteúdo publicitário temerário, então, quer dizer que produtos que você coloque em risco a vida de uma pessoa. E aí a gente tem que lembrar, esse é um ponto muito importante que eu não trouxe nessa palestra, com relação à publicidade de forma macro, o próprio Código de Autorregulamentação, ele possui uns anexos, e que dependendo do produto em que você vai comunicar, você deve seguir aquela forma de comunicação. E aí a gente lembra, por exemplo, bebida alcoólica. Sempre tem que ter aquela taxa lá, beba com moderação. Medicamento, existe todo um regramento também. Quando eu de cabeça aqui, eu acho que medicamento nem poderia ser. Tem aqueles que não são enquadrados como medicamento mesmo, que seriam os produtos de OTC, que talvez que podem ser, né, trabalhados com a publicidade, mas desde que sigam esses anexos do Código de Autorregulamentação. Obrigado. Muito bom. Mais alguém? Aproveitei, pessoal. Essa é a última reunião do ano com um convidado. Mês de dezembro vai ser azul pare. Eu já estou atrás dos meus acessórios. Soraya, uma rápida pergunta. Só não decidi qual ainda. Diga, meu amigo Paulo. Uma rápida pergunta, doutora Liliane, muito boa a sua apresentação. Então, assim, uma rápida menção. Eu, no meu Instagram, eu falo sempre de livros, né? O livro tal. Uma rápida menção, segundo eu compreendi, é apenas o seu direito de se expressar. É isso? Eu não estou fazendo nada, não estou ganhando dinheiro, então eu faço muito isso em relação a livros. Ok? Seria isso, doutora? É o seu conteúdo editorial para que você converse com seus seguidores. Isso não é publicidade, só está dentro do seu âmbito de liberdade de expressão, de trazer aquele produto e fazer, de fato, referência do que você achou daquele livro, enfim, da resenha que você está fazendo. Aí, não se trata de uma publicidade, sim, de conteúdo editorial. E posso te dizer uma coisa, Paulo? Quando esse tipo de conteúdo é o conteúdo que realmente te influencia, né? Porque quando você sabe que olha, é um anúncio, aquele creme, olha, será que de fato vai tirar aquela ruga? Tem várias influenciadoras utilizando, gera uma dúvida, mas quando você vê uma pessoa real, que de fato conversa com você, que se comunica com você, eu tenho certeza que esse produto vai influenciar e talvez vai ser uma tomada de decisão de você adquirir ou não. Complementando rapidamente, doutora Liliane, menções desculpa, eu sei que não é a propaganda, a menção a um produto, a um serviço, mas uma rápida trecho de uma revista ou de um jornal que tem um pequeno trecho citando a fonte, não haveria problema, né? Aí a gente está dentro das limitações do direito de autor, né? Lá no artigo 46. E aí, quando tem uma regra que falam assim, mas será que até 3 parágrafos é citação? Não, depende do conteúdo que você está divulgando, por exemplo, num artigo. Será que você está colocando uma frase, um trecho nuclear dentro daquele artigo? Poderia ter um problema ou não. Agora, num livro de 1.500 páginas, você fazendo uma referência de um parágrafo que é utilizado dentro do texto, então a gente está dentro do âmbito aí das limitações ao direito de autor, você está fazendo só uma citação, uma referência àquele conteúdo. Ok, muito obrigado. Então, Tem que olhar com cuidado isso. Casuístico. Muito obrigado. A Tereza quer fazer algum comentário. Soraya, essa batina, hein? Essa batina. Aqui hoje eles estão animados. Você deu promoção comercial. Deu doce para as crianças. Tereza, é com você.
Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Liliane pela palestra, que realmente não é um assunto do meu dia a dia. Quero ainda adentrar, e eu gostei bastante porque trouxe um norte realmente para a gente. E eu queria, Liliane, que você comentasse sobre essas normas que o CONAR publicou. Você acha que realmente vai fazer diferença na publicidade nas redes sociais, ou você acha que faltou ainda alguma orientação ou algum tipo de penalidade? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acredito assim, Tereza, acho que em termos de penalidade, essas penalidades sempre existiram, né? E a gente tem que lembrar que o CONAR ele não tem força coercitiva, né? Diferente de uma decisão judicial de que, olha, suspenda, faça, mas é algo que de forma espontânea, marca e anunciante, eles obedecem. Existe um processo administrativo aí, desde a denúncia até o julgamento, em que as partes se defendem, que trazem aquele conteúdo. Eu acredito que o Guia por Influenciadores Digitais ele tem um ganho muito importante, especialmente para quando a gente fala do que é conteúdo publicitário e conteúdo editorial, porque havia essa dúvida com relação à falta de identificação da publicidade. E aí o guia, com esses 3 elementos que ele traz do que é publicidade, quando a gente fala do âmbito do processo administrativo, fica a decisão que o CONAR toma se torna uma decisão mais segura, porque ele trouxe agora de que forma a publicidade é caracterizada ou não. E aí, quando a gente fala também de publicidade, a gente tem que lembrar a questão de ética de uma marca, né, e de um influenciador. Porque as regras, elas existem, né? O Código Brasileiro de Autorregulamentação, com seus anexos, eles informam de que forma que você constrói aquela publicidade, não é algo desconhecido e com uma linguagem de muito fácil acesso. E é um texto que foi construído pelos publicitários, né? Pelas agências, não é um texto que foi lá no Senado, na Câmara, discutido, construído. Não, eles construíram aquele texto. Que é um guia. E aí, quando a gente fala de ética, de posicionamento de marca, um pouco do que a gente, como consumidor, a gente está vendo do que está sendo construído. Então, voltando à tua pergunta e respondendo ela de uma forma mais objetiva, eu acredito que o Guia para Influenciadores Digitais, ele traz uma segurança jurídica para as decisões dos processos administrativos do CONAR. E, de forma simples, faz com que o influenciador crie uma publicidade de fácil identificação do seu consumidor. Tá ótimo. Esse fato dele ser escrito por publicitários, na verdade, também os incomodou, né? E é uma classe que a gente sabe que é unida, né? O CONAR já existe há tanto tempo e tudo funciona nele. Então, assim, bacana eles terem escrito. Imagino que, né, deve ter sido uma correria diante de tantas novidades no começo do ano passado. Mas eu agradeço a atenção pela resposta. Obrigada. Alguém mais? E, Liliane, quais são os 3 pecados capitais aí que a gente não pode fazer de jeito nenhum, de início, assim, para quem nem leu ainda o guia? Que não leu. Bom, primeiro é questão de medicamento, né? Medicamento a gente esquece, só se for vitaminas, aí as vitaminas estão liberadas para serem divulgadas. Eu acho que, e o pecado crucial é o quê? Se o conteúdo é pago ou se é recebido, que seja identificado de forma clara. E aí a gente pode observar uma crescente falta de identificação, ainda que com esse guia publicado, uma falta de identificação do que é publicidade ou não, que traz essa confusão. Essa dúvida, né, do seguidor, enfim, do leitor daquele perfil. Eu acho que a principal, Soraya, é a questão da falta de identificação e o cuidado que você tem com a parte de medicamento e bebida alcoólica. E para a gente, eu e você... Houve até uma condenação, salvo engano, de uma influenciadora que ela estava fazendo a divulgação, eu acho que de uma bebida que não era sem glúten, não sei se alguém viu esse caso, que era sem glúten ou era zero álcool, em que o CONAR fez uma advertência dizendo que deveria ser feito, né? É todo um disclaimer com relação ao consumo moderado de bebida alcoólica.
Existe alguma também limitação para a gente que tem essas páginas institucionais? Eu tenho uma, você tem outra, que, né, a Liliane, para a maioria de vocês sabe que também tem o IP Coffee, né, que é toda quarta-feira, né, Liliane? Vamos fazer aqui um merchandising aqui das lives que ela faz lá, e também com conteúdo de IPI, já fica aí a dica para quem ainda não conhece. A gente tem que ter algum cuidado, eu tenho lá a liga já 6 meses, 7. Não, eu acho que assim, se você tiver um incentivo, por exemplo, você tem um patrocinador daquele perfil, aonde que você vai divulgar os produtos daquele patrocinador, que você informe os seus seguidores de que aquele conteúdo que você está trazendo de um produto ou de um serviço, né, ele é um conteúdo patrocinado, que há essa ligação, essa relação comercial com o seu anunciante, que pode ser que aconteça, né? Em algum momento sim, mas tem outras situações que eu já tive, você também, a gente publica livros dos colegas, mas a gente cita a fonte, a gente bota lá o hashtag, né? A editora. Então, a gente está ajudando a promover, né, algum conteúdo de terceiros. Pelo contrário, primeira coisa fazer por isso que eu gosto muito do repost, muito embora tenham julgado aí, acho que uns 2 anos atrás, mas era voltado a veículo de imprensa, aonde um fotógrafo tirou uma foto daquele jogador americano Tom Brady numa final, e que pegaram essa foto desse fotógrafo, os veículos de imprensa americano, e começaram a postar nas redes sociais deles, e com repost desse fotógrafo, mas ele entendeu que houve uma violação ao direito de autor com relação a essa identificação, e houve a condenação dos veículos. Aqui no Brasil, eu não localizei nenhum caso com relação a essa questão de repostagem. Eu acho que o importante é o quê? É sempre você citar a fonte, da onde que você está tirando, e colocar lá o arroba, tal, da onde que aquela informação foi tirada, para que a pessoa faça a identificação. Eu não achei, novamente, nenhuma ação com relação a essa questão de repostagem. Eu só vi esse ponto que foi no Tribunal de Nova York, onde houve a condenação, mas lembrando, são veículos de imprensa, né? Não são perfis institucionais, enfim, que embora a gente está promovendo, mas a gente sabe, né, Soraya, que nós, pessoas físicas, que não existe uma estrutura, enfim, não existe o mercantilismo ali embutido de monetização dessas plataformas, né, desses perfis, que não há essa monetização, mas aqui no Brasil eu não vi. Eu vi uma condenação, que a gente até comentou no IP, com relação a filtros de Instagram, por exemplo, de uma pessoa que comercializava no Mercado Livre, filtros, né, de imagem do Instagram. Você comprava, né, esses perfis pelo Mercado Livre, e o Mercado Livre foi condenado, lá de Sorocaba, essa condenação. Muito interessante. Vários colegas aqui também têm páginas próprias, né, que se fazem a comunicação com o cliente via Instagram, né? Eu lembro aqui, tem a Cris, usa bastante. Muito bom isso. Foi maravilhoso, Liliane. A gente tem que lembrar também, Soraya, aí já não na questão dos influenciadores digitais, mas nós, como advogados, que recentemente a OAB ela publicou o provimento que trata da publicidade. Das limitações também, do que pode e do que não pode. Mas isso a gente circula entre as comissões. Exatamente. O Matheus Brito quer fazer uma pergunta. Abre o seu áudio, Matheus, passa. Professora, bom dia. Eu queria saber, na opinião da senhora, como é que fica quando é sabido pelo público daquele influenciador que ele é patrocinado. Então, a gente tem um caso, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, de um influenciador que é patrocinado por uma cervejaria. Todas as postagens dele, ele está com aquela cerveja. Mas não vem lá promo, não vem lá obrigado, marca tal, mas todo mundo sabe que ele é patrocinado por essa empresa. A senhora acha que seria uma violação a essa regra do CONAR? Obrigado. Então, se no texto dele, você está falando, todo mundo sabe que ele é patrocinado, mas ele não escreve lá conteúdo pago, enfim, embaixador, muitos agora estão utilizando, né, embaixador da marca tal.
Mas aí a gente tem que verificar se o texto em que ele fala está claro se é publicidade ou não no texto, quando ele escreve na descrição. Se ele utiliza, e pelo que você está me falando, ele não coloca nenhuma página, imagem, nada. Nesse caso, como é de forma recorrente, pode ser feita uma denúncia para o CONAR. E o CONAR vai verificar realmente se esse perfil, se essas postagens, elas estão seguindo, se estão em acordo ou desacordo com as regras estabelecidas. E a denúncia ela é muito simples, qualquer pessoa pode fazer. Muito bem. Aproveitando que o Matheus falou, eu lembrei agora que ele fez um elogio, me mandando uma mensagem fechada da aula que a Karina deu lá no nosso curso de PI, né, da OAB Guarujá. Ele adorou a aula dela, ela está aqui assistindo, né, Matheus? Já deixo aqui o seu parabéns para a Karina, que também está aqui na nossa reunião, que ele ficou muito feliz com a sua aula, e com as demais que também já tiveram, mas em especial ele mandou hoje aqui uma mensagem mencionando a sua aula. E eu disse para ele, ainda vem muita coisa boa. Inclusive, a Liliane também é professora do nosso curso. Eu acho que é dia 9, né, Liliane, que você é a sua aula, né? Já é semana que vem, olha que beleza. Já está chegando. Direitos né? Conexos. Direitos Conexos. Pessoal, mais alguém quer fazer uma pergunta? Senão eu vou fazer o encerramento e encerrar e a gente depois bate um papo fora da gravação, se for o caso. Bom, já vi que pelo silêncio, estamos em 40, ninguém se manifestou, vou fazer o encerramento oficial da nossa reunião, que é a última com o convidado esse ano. Eu tenho 3 recados para vocês aqui para fazer o encerramento. Bom, a gente tem uma live do trio da nossa comissão, lá na OAB Guarujá, no dia 17/11. E o tema vai ser marcas não tradicionais. E elas vão abordar, se serão abordadas, né, as formas de apresentação tradicionais e não tradicionais de marcas, e quais tipos de marcas são registráveis no Brasil. E alguns exemplos de marcas não tradicionais que foram protegidas e não registráveis em outros países. E o trio é a Deise, a Renata Zanetti e a Luciana Fernandes. O segundo recado é que as reuniões esse ano, elas ocorreram sempre nas primeiras quartas-feiras do mês, às 10h30. E a nossa próxima reunião, e última do ano, é no dia 1º de dezembro, só que ela vai ser fechada. Essa vai ser só para os membros, porque é uma reunião que eu vou fazer um feedback de como foi o ano e o que a gente pretende fazer como meta para 2022. E também vai ser uma espécie de Zoom Party. Então, eu já convido os membros a escolherem os seus acessórios. Podem fazer agora o print, me sacanear depois, né? Botar lá um memezinho, ok, não tem problema. E a gente vai brincar também, relaxar, porque a gente merece, porque foi um ano de muito trabalho. Para o ano que vem, a data e o dia devem mudar por conta da minha agenda profissional e pessoal, que vai mudar também. Então, não vai se manter para 2022. Essa data das quartas-feiras, 10h30 da manhã, provavelmente vai ser mudada. A gente vai avisando isso via também os canais de comunicação. E o terceiro e último recado, que é o de sempre, para quem ainda não segue, o nosso Instagram, lá na liganacional.pi, ele é o nosso canal de comunicação, ele foi criado por conta da nossa comissão, e também se inscrever no nosso canal do YouTube, que lá todo o material aqui criado nas reuniões, nas lives da Liga e também dos trios que vão ao ar na OAB Guarujá, também ficam os vídeos disponibilizados lá no canal. Isso facilita muito para os membros que não podem estar aqui presentes, como para os ouvintes que têm interesse no tema, e abrir um leque maior de pessoas interessadas em propriedade intelectual. Esse é um legado que a nossa comissão da OAB Guarujá está deixando para a comunidade de propriedade intelectual. Liliane, foi maravilhosa a sua apresentação, muito, muito obrigada. Se você puder disponibilizar um material para nós, ele vai ser compartilhado com os membros da comissão, com os ouvintes que se inscreveram e compareceram. Eu tenho aqui a lista de quem veio. E parece que a Cris quer falar alguma coisa. Cris, pode abrir o seu áudio. Não, eu bati palminha. Você bateu palminha? Merece mesmo palminha, é isso mesmo. Muito bom, gente. Obrigada para todo mundo, um bom resto de dia de trabalho para vocês e até os nossos próximos eventos. Vão acompanhando as postagens, que lá vocês vão saber as próximas datas e temas. Até mais.